Queria aproveitar falar aí para quem, né, sejam bem-vindos a todos que estiverem assistindo. Para quem não conhece aqui, eu sou Adalberto Ror, sou ator, iluminador, professor de teatro. Estamos aqui pelo Terceiro Sinal, que é um canal para falar sobre arte, cultura, entretenimento, né? A via mais forte que a gente acaba esbarrando sempre é o teatro, que é de onde eu venho mais, né? Praticamente vivo no teatro, e uma pessoa que teve grande influência na minha vida dentro do teatro e que, justamente por isso também, estamos ao mesmo tempo no Pedra Palavra, né? É o Edgar, que o Edgar já conheci ele com todos os nomes artísticos que ele passou até agora, que a gente começou a estudar, ele era, sei lá, não era Edgar Assunção, era outro nome que agora eu não lembro exatamente, Não. mas eu sei que o Edgar ele foi um dos primeiros colegas de elenco, de curso de teatro ou de cinema, e depois passou a ser, acho que ele era estagiário na época, mas ele passou a fazer ali em parte função ou oficialmente já, função de diretor, enquanto eu estava tendo aulas ainda, e me dirigiu, então foi assim, considero que, sei lá, um dos primeiros diretores, pelo menos, para não dizer assim, o primeiro, o segundo, agora para não ter que ficar fazendo uma ordem cronológica muito na cabeça, mas foi um dos primeiros diretores assim que me dirigiu no teatro, e por isso que a gente vai falar também com o Edgar, que juntamente, né, através do Edgar aí, da reunião entre eu, Edgar e outras pessoas, que foi surgiu Pedra Palavra, né? Que é uma companhia aí emergindo. Enfim, agora pode falar você aí um pouco mais sobre você, ou como que é a sua trajetória, ou se quiser contar para as pessoas aí onde que você começou, o que que você estudou, enfim, fique à vontade. Então, primeiro, né, que massa estar aqui com você, né, Adalberto, que é parceiro, é como você falou, a gente se conhece já de muito tempo e a nossa trajetória aí artística é ali, ó, na estrada, né, quando a gente vê, a gente tá dentro de um busão indo para algum festival, né, então, ou para um avião, como já aconteceu, né, indo para outro estado, indo para outro lugar. Eu acho que isso é muito rico, né, de experiência, assim, a gente tem uma trajetória muito legal, assim, como parceiros mesmo de profissão aí. E realmente, quando eu comecei lá também no Centro Cultural, lá no início, lá a fazer teatro, você já estava lá, né, também te conheci lá e eu editei um filme, né, participei da edição de um filme na oficina de cinema que você já estava. Eu falei, pô, esse Piá, cara, esse Piá aqui é ator, meu. Daí eu não entendia nada ainda daquilo, né? Tudo que estava acontecendo. Eu achava que atuar e ser ator e editar e produzir era tudo a mesma coisa, né? E na verdade são coisas bem opostas, né? Bem específicas, mas foi muito importante ali pra gente poder ter esse enriquecimento mesmo de experiência ali, né, pra gente. E te ver lá foi, assim, uma amizade que se firmou, né? Até hoje a gente tá aí, estamos junto. Hoje estamos no Pedra Palavra, que é o nosso grupo de teatro, né? Que iniciou em 2019, logo veio a pandemia, a gente teve que parar as atividades, então digamos que a gente ainda não teve esse tempo de poder usufruir da nossa maturidade, né? Da nossa experiência, do que começou ali, depois de tantos anos de experiência juntos, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Para mim é realmente, eu agradeço mesmo, é uma honra de poder estar aqui com você. Da gente poder falar sobre teatro, nossa história, que é o que nos firma aí. Agora falando um pouco sobre a sua história aí, queria que você ficasse com a palavra e explicasse um pouco para as pessoas, né? Já falei um pouco sobre mim em outros momentos também no canal, e para a gente dividir um pouco aí, quanto tempo mais ou menos, né, que a gente falou que se conhece desde o começo.
Quanto tempo você tem contato com teatro, com arte, com qualquer coisa nesse meio artístico? Então, o teatro mesmo, eu comecei com 12 anos, né? Hoje eu tenho 26 anos, mas eu comecei lá com 12, fazendo uma aula de teatro, conhecendo, aqui em Pinhais mesmo, né? Na cidade de Pinhais, né? Conhecendo a oficina de teatro, entendendo o que que era aquilo. E depois de um tempo eu acabei me afastando, fui fazer outras atividades, porque, enfim, adolescente não sabe o que que é da vida, então foi um processo um pouco natural ali de eu entender o que que eu precisava naquele momento. Mas ali aos 16 anos eu já estava de volta ali no teatro, eu voltei para o Centro Cultural, me inscrevi de novo, né, e participei das oficinas, participei de projetos de teatro, né, que foram desenvolvidos pela prefeitura, e aquilo me abriu muito espaço, assim, para entender mesmo, né, o que eu queria naquele momento da minha vida. Então, foi ali onde eu falei, cara, teatro é muito maneira, né? Era isso pra mim. Até o ponto que eu fui entendendo, né? O processo de profissionalização disso. Eu falei, opa, não é só um gosto pela coisa, não, eu quero trabalhar com isso, eu quero, né, ser profissional dessa área, assim. Então, foi, né, nesse período, assim, de tempo ali que eu fui entendendo o que eu queria com o teatro. Foi muito bom, foi muito prazeroso, assim, para foram momentos felizes, né? Porque a gente vivencia tanta coisa, né? Com os amigos, ou, enfim, a gente cria laços, né? Também, porque o teatro é uma família, acaba que a gente vira uma família, a gente ensaia muito tempo juntos, presencia muitos momentos ali, né? Vamos pegar um lanche lá, vamos junto. E era isso que ia se transformando, uma grande união, assim, que me motivou a querer viver essa profissão, assim, né, do teatro. E há quanto tempo já que você está trabalhando com teatro, assim, que você... um pouco também para as pessoas que veem isso saber, assim, a gente trabalha com isso, a gente paga a conta, né? Quando consegue trabalhar com isso, a gente paga a É, conta, a gente gerencia a nossa vida a partir disso. É uma profissão real, assim, e você passou, né, que nem você falou, de um adolescente que estava procurando qual profissão, o que que ia fazer, para, enfim, uma pessoa que trabalhava com isso, que trabalha com isso e no caso, se quiser contar também, assim, que profissões e que partes de trabalhos, por exemplo, que você já fez no teatro, assim. sim. Então, no teatro a gente acaba desenvolvendo muitas funções, né, por ser uma profissão muito aberta, desde que você escolha algo especificamente para você se profissionalizar. Eu aprendi que o teatro a gente tem que realmente saber fazer várias coisas, né? Eu acho que é um caminho de ofício mesmo, né? De você fazer aquilo e entender que faz parte, você saber do figurino, saber da atuação, saber o que a direção está pensando para a tua cena, saber o que a iluminação está projetando para aquela cena, como que você vai reagir àquilo e como que o cenário vai se comportar naquele momento da peça. Então eu acho que o teatro é um grande cubo mágico, né? Que a gente vai ali mexendo peça por peça até achar aquelas cores na mesma linha. Então, para mim sempre foi um ofício de aprender um pouco de cada coisa, um quebra-cabeça, mas chegar numa mesma imagem, sabe? E eu entendi que o teatro era uma profissão ali, mais ou menos, quando eu já estava ali prestando vestibular, que aí eu decidi estudar para design gráfico ou teatro, né? Então foram duas coisas ali que não tinham muito a ver, mas que no final das contas acabaram me complementando muito na vida profissional, porque eu trabalhei muito como designer, ainda faço alguns trabalhos, né? Porque enfim, isso é uma parte a parte do teatro, mas digamos, uma habilidade que eu estudei para isso, mas não tenho uma formação, mas o teatro foi uma formação de vida, assim, né? Além da parte de a gente ir até a oficina de teatro sempre, né? Eu me formei nisso na faculdade, então tem um peso maior, com certeza tem
uma, uma abordagem que eu tenho um pouco mais de consideração e um olhar atento, né? Então, acaba que o teatro, eu penso assim, a gente tem que ser mesmo plural, né? Entender um pouco de tudo para poder estar ali, executar isso, né? Como profissão foi naquela transição ali, colégio, ensino médio, que eu falei, opa, é agora que o bicho vai pegar, então o que que eu vou fazer, né? Claro, aí você tem que pesquisar o mercado, entender quem são as pessoas que trabalham ali, né? Pesquisar os artistas que estão naquele momento no teatro, na sua cidade, no seu espaço, conhecer essas pessoas, saber por que que elas trabalham com arte, para entender se é isso que a gente quer mesmo, porque realmente é um momento de grande dúvida, né? Mas ali para mim foi uma confirmação. Eu me senti feliz assim de saber, ah, é isso que existe? Então é isso que eu quero experimentar. Então vou me jogar, né? Foi mais ou menos por ali. Não sei se eu viajei muito na resposta, mas Olha, não viajou, mas. Não, enfim, é que eu também. É que a gente vai conversando e eu vou lembrando as coisas e tal. Mas, enfim, é que eu lembrei também que essa sua habilidade com o design gráfico, tipo, claro que ajuda bastante, né? Porque você vai fazer uma peça, vai fazer um cartaz, então você já. E também esse pensamento do design, ele ajuda também, acredito eu, a você ter uma uhum, outra concepção na hora de visualizar maquiagem, figurino, total. ter uma noção de design, eu acho que ajuda um tanto, assim. Tem a Sim, professora, iluminadora, né, a Nadia Luciani, que ela é formada, na realidade, em design, se eu não me engano, não é em artes cênicas. E aí, do design, ela foi ah, para mexer com luz, e ela pensa a luz a partir, muito, né, pelo menos na base do design. design, sim. A Nádia foi uma grande escola na faculdade. Eu tive aula com ela inclusive, da disciplina de design cênico e iluminação. E ela foi realmente, assim, uma pessoa que abriu muitas imagens, né? Ela abriu muitas possibilidades de reflexão também do que pode ser, né, o design e o teatro, como essas coisas se unem, né? Porque a gente pensa, a arte, beleza, se faz ali no... Não, não, tudo é muito pensado, tudo é muito arquitetado, né? Num viés de tanto o afetivo emocional quanto o racional que é necessário para a gente, né, efetuar os dois polos ali. E a Nádia foi a pessoa que eu consegui enxergar isso. Ela me colocava esses dois lugares, assim, né, nas aulas e realmente foi uma escola, né? Porque com ela eu consegui entender que o teatro também ele é visual, ele tem narrativa visual, né? É uma linguagem ampla, não só na linguagem da iluminação, que é muito diversa, que tem muitas possibilidades estéticas, estilos, é uma arte à parte, né? É uma categoria à parte do teatro mesmo, é a iluminação, né? Então isso também me enriqueceu muito no ver o teatro, né? Então essa habilidade do design, né, que também é é muito conceitual, é muito racional, né, em alguns aspectos ali, ela faz com que a gente sintetize as coisas, né? Opa, não preciso colocar tantos elementos, não preciso falar de tantos assuntos, eu posso sintetizar por aqui, por esse viés. Ou se o conceito é aquele, falar de tudo, então a gente vai falar de tudo, né? Então é muito específico. O design tem esse caminho também que ele é muito irmão, assim, né? Das cênicas, né? Então o design cênico veio para isso, para abraçar, os dois se abraçarem, fazerem as pazes e falar tá tudo bem. Estética tá aqui, tá ali também, mas com funções diferentes, né? Uma é para arte, uma é para função, para execução. Mas como você falou, Nádia Luciani é um nome que realmente foi ali onde me abriu essa percepção também. Foi muito importante assim na minha vida também. Pô, que legal, e que legal. Espero que algum dia ela veja esse vídeo, hein? Olha que fica aí a homenagem pra Nádia. Sim, Que- E que influencia, todos continua amam influenciando. artes. Todos amam ela, mesmo.
E a Nádia até hoje influencia, continua influenciando, vai continuar influenciando um bom tanto aqui no cenário de Curitiba e do Brasil, né, na real. Então, Sim. eu também acho legal da gente pensar essa coisa uma professora que também é artista e que agrega para a vida da gente assim, porque eu, enquanto artista e enquanto professor, também às vezes eu fico pensando, tipo, o quanto eu estou agregando para as pessoas ou não, como que está sendo essa relação, se a minha entrega de professor, o quanto isso agrega também para o meu aprendizado enquanto artista e o meu aprendizado enquanto artista como agrega para ser professor, nesse sentido. Queria que você falasse sobre essa relação de como é ser professor e diretor e ator e essas relações e trabalhar nesse meio. Como que você vê essas coisas assim? Eu vejo como um grande desafio, assim, porque toda vez, né, que a gente pega um projeto, uma turma, enfim, o que é que a gente vai executar, é sempre um grande zero gigantesco na nossa frente que a gente pensa assim, e agora, né? Quais habilidades eu vou ter que organizar aqui na minha mente para jogar para essas pessoas? Porque o teatro é essa arte, né, do encontro do ser humano com o ser humano, né? Então, eu vou dar um exemplo assim de né, o retorno presencial, por exemplo, às aulas, né, quando eu retornei como professor de teatro, que é uma paixão que eu tenho há muito tempo, inclusive quando a gente, lá no começo, quando a gente se conheceu, né, no nosso trabalho, que ainda era uma brincadeira, era um fazer por experimentar, eu estava começando já num processo de identificar que aquilo era meu trabalho. Comecei a ver, opa, eu tenho prazer por ensinar. Eu quero, né, mesmo que eu não soubesse nada, eu queria ensinar alguma coisa. Aí eu falei, não, então vamos estudar para isso, para ensinar, né? E aí eu vi que ensinar é um prazer, né, transmitir conhecimento para as pessoas do teatro, que tem um método, tem um porquê, uma maneira de você chegar nas pessoas. Então, é, essa, isso foi uma coisa que eu identifiquei assim no processo né, de amadurecimento também. E, enfim, eu acho que eu me perdi da pergunta. Desculpa. Ai, que ótimo. Não, enfim, você falou um pouco sobre isso, como que foi esse começo e sobre o papel do diretor e do professor, essa relação. Sim, sim. Mas, enfim, não lembro exatamente como que eu fiz a pergunta. Deixa eu só retomar aqui Tá. minha anotação. Não, mas a Mas gente tava falando sobre essa questão do professor, do ator, do diretor, como que essas coisas foram surgindo, né? isso, e também se você quiser falar, como que, para as pessoas assim que estiverem vendo, como que essas coisas interagem, por exemplo, assim, como que você, enquanto professor, consegue trabalhar como diretor, ou como Uhum, que uma coisa trabalha como outra, sabe? Como que tem uhum. esse intercâmbio, enfim. Então, ser professor, né, de teatro, você acaba que passa por um processo de também virar um diretor, mas com algumas limitações, né, e também o oposto. Você também não é só professor de uma disciplina que se encerra nela. Você tem que passar por um processo de professor-diretor, né, onde você transmite, né, a informação de uma forma possível, né, inserível, que você aplica naquela pessoa e que ela entende, né, de uma forma aberta, sensível, com calma, com não violência na comunicação, né. Então a direção tem que entender esses limites também para o professor não passar do diretor e o diretor não passar do professor. Porque no final das contas, no processo de encenação, né, como alunos, a gente acaba dirigindo uma peça de teatro. Então a gente vira diretor também, né? Que foi um pouco da minha experiência lá no início, né? Eu fui entendendo na prática, tipo, nossa, mas eu não sou professor, mas eu gosto de ver a peça desse jeito. Aí eu me via como diretor, né? Depois eu falava, nossa, esse jogo aqui vai ser ótimo para aplicar para chegar naquela cena. Aí vinha o professor.
Então acaba que a pedagogia teatral, ela é uma área que ela não é só do ensino, né? Da pedagogia, ela é da arte, né? O diretor é um pedagogo também. Ele precisa, né, ter esses dois universos ali bem amigos para conseguir chegar para os seus atores, para os seus alunos, né, e de uma forma, como eu falei, não violenta, com calma, com tranquilidade, sensibilidade, e chegar no mesmo objetivo, que não é necessariamente o objetivo do diretor ou do professor, né, mas que pode ser daquele tema, daquele objetivo, né, que a turma está buscando, porque eu acho que também tem esse viés aí, né, meio ditador, né, do professor, do diretor, e que não é interessante, né? Mas a gente está num momento em que é importante a gente entender as ordens, mas entender também as recepções dessas ordens, né? Quem está ouvindo isso, né? Sim, a Será que possibilidade do diálogo, né? do diálogo, perfeito. É a gente saber trocar com isso, não só, beleza, vou baixar a cabeça e fazer que sim. Não, isso não tá, a arte nem a educação estão acontecendo, né? Então, eu vou mais por esse caminho, assim, né? Tentando entender, ouvir as pessoas também. E quando E a às vezes eu gente. me perco. Como acontece? Não, mas acho que foi bem explicado, assim, para também alguém que esteja querendo entender, por exemplo, assim, a pessoa é ator, atriz iniciante, por exemplo, ou a pessoa quer ser diretor, ou quer ser professor. O diretor, ele acaba ensinando alguma coisa, na sua opinião, no seu contato? Total, total. Tem diretores e diretores, né? Tem algumas classes de pessoas que preferem, né, uma abordagem mais prática. Eu prefiro que você só me retribua com. Eu te disparei um elemento ali de um som. Eu quero que você me retribua com uma imagem, com um movimento físico, né, como ator, como atriz. Quero que você me retribua com uma odisseia, né, contemporânea. Aí você, né, a gente exige demais das pessoas. Então, a gente precisa também ter, é o que eu acredito, né, essa sensibilidade. Então, eu acho que existe sim uma forma do diretor, né, ensinar, né, para poder atingir um objetivo, né, ensinar um caminho, ensinar uma possibilidade de a gente almejar um resultado, né, que é a cena, que é o fazer, o acontecer, né. Então, eventualmente isso é possível sim, ensinar um método, né, que eu acho que os bons diretores já têm, e eu tô falando de homens e de mulheres, não tô falando de classes, entendeu? Diretores, né? Existem caminhos, eles pensam em caminhos possíveis para fazer aquele grupo de pessoas ou aquela pessoa só almejar um resultado que vai ser bom para ela, né, para si mesma e para o trabalho como um todo, né? Porque o teatro é um trabalho coletivo, né? Não é só pra gente, é pros outros, né? E no caso, assim, para pensar assim, quando você está mais diretor, quando você tá mais diretor, quando você está dirigindo um espetáculo, é, você está com foco, né, no espetáculo por objetivo final, né? Então, por mais que Uhum. você tenha essa busca por esse caminho e tal, e tenha um jeito de construir ali, acabar ensinando alguma coisa ou disparando uma coisa sensível dentro de quem está trabalhando, o objetivo final é que o espetáculo seja bem proveitoso para todos os envolvidos, digamos assim, né? O público, plateia, todos os participantes, né? Atores, enfim. Sim. E quando você É, tá como professor, tipo, inverte um pouquinho a lógica, né? Porque você ainda tem essa preocupação, mas a pedagogia é o auge, né? sim. A gente tem que entender ali, como professor pedagogo, como professor diretor, quando a gente está tanto numa sala de aula quanto no teatro, que a gente precisa mesmo abrir canais, né? Abrir grandes fones de ouvido para ouvir todo mundo, entender quais são as necessidades, né? Então, como diretores, a gente precisa ouvir o público, saber o que esse público precisa,
né, ouvir naquele momento. E isso vai de acordo também com a tua função artística, né? Eu quero passar uma ideia específica para aquele público. E esse público precisa ouvir isso. Então eu posso realmente encaixar uma ideia aqui. Como professor, né, professor-diretor, é o mesmo caminho, né? Eu acho que a pedagogia do diretor, a pedagogia do professor de alunos que não são atores profissionais são opostas, são diferentes, mas ainda assim tem atores que ainda não sabem elementos que um aluno já sabe, e vice-versa, né? Que são, às vezes, raridades que acontecem aí na nossa prática, mas são elementos que a gente precisa também saber ouvir, né? Então eu digo sempre assim que a gente tem que vestir uma camiseta gigantesca com uma palavra sim imensa no nosso peito, assim, escrita, né? Tem que ter um sim estampado no peito e dizer assim: sim, eu ouço você. Sim, você me ouve. Né? E quando a gente vai para um exercício, para uma prática bem específica, para criar aquela cena, vamos decorar isso. Já tem o texto, já tenho a marca, já tenho a ideia do movimento, a intenção da cena. Vamos jogar? É um jogo. Então esse sim precisa acontecer dos dois lados, né? Como professor, como diretor, como ator, como performer, como persona, o que quer que seja quem esteja do outro lado, para a gente poder jogar, né? E o sim ser de lá e cá, né? Sim, eu aceito. Sim, eu aceito. Retribuo. E agora a gente. Isso eu tô falando assim, a coisa mais filosófica, né, do que é o fazer ali, porque na prática realmente é muito mais complexo que isso, que a gente pode enfrentar uns monstros ali, mas eu acho que a grande questão é, é se abrir para isso, né? Ser generoso para isso, para você ouvir tanto um não quanto um sim. E aí você tá pronto. Então vamos jogar, né? E aí saem coisas lindas, que é a arte, né? A arte sai disso, sai desse inusitado, desse inesperado, né? A gente pode programar lá a aula, pode programar o ensaio perfeitamente. Se surgiu algo inesperado, você vai mudar e vai falar, é isso, né? Tipo, era isso que essa pessoa tinha. Então acho que é mais por aí também, que enriquece o processo nosso, né? Que legal, porque se duvidar, a gente nunca parou para conversar assim sobre essa questão meio filosófica e prática de direção e aula, assim. E olha que a gente, tipo, Sim, né, altas vezes para conversar. É que também, né, depende muito do momento, da coisa. claro. Sempre, sempre. Ou a gente tá na correria, tá montando alguma coisa, É, né? É bem sempre. isso mesmo. E para você, você acha tranquilo juntar assim essa relação dessas áreas de trabalho, por exemplo, assim, trabalhar como diretor, ou trabalhar como ator e enquanto dá aula, conciliar tudo isso? Como que é para você? Então, eu meio que faço o que é possível, né, pra mim, como profissional, porque a gente tá numa situação atual aí do Brasil e acho que em qualquer lugar do mundo que vive pandemia, mas principalmente aqui, né, que é um lugar bem complexo, assim, da gente chegar a, a mostrar o valor da arte, a importância do profissional do teatro. É muito difícil a gente passar uma situação como essa, mas pra mim sempre foi muito, como eu falei lá no começo também, é tudo muito plural. Eu gosto de fazer todas essas áreas, né? De participar como diretor, como ator, como professor. Eu acho que todas elas passam por mim como a mesma coisa, assim, sabe? Tipo, eu visto mesmo camisas, como eu falei, eu visto uma camisa agora, eu sou diretor. Opa, então. Porque parece que o teatro pra mim é tão uma coisa viva, assim, eu não sei te dizer imagem, uma coisa que poderia ser, mas é uma coisa que eu gosto de estar ali, sabe? De me divertir, viver aquilo ali, independente das funções. Claro que existem questões, né, aí de classe, de valores, de questões que a gente precisa pensar sempre, mas para mim é muito natural ser professor, ser diretor, ser ator, porque eu sei a situação, sei o contexto e o que eu vim fazer, né? Então eu sou muito tranquilo com isso, assim, eu não entro muito em crise, sabe? Tipo, ai meu Deus, agora eu sou professor. Já passei por isso.
Já tive essa crise aí de tipo, não quero ser professor mais. Não, não é isso, não quero fazer isso. Já teve um Aí eu momento falei, de opa, tipo de dar uma reviravolta, assim, não, não dá acho uma que seja isso. reviravolta. Sim, já apareceu isso, esse momento já aconteceu também. E pode ser que aconteça de novo. Mas assim, quando aconteceu, né, eu vivi aquilo, eu entendi que aquilo precisava acontecer, e daí falei, não, agora volta, peraí. Eu ainda sou professor, né? Eu não desisti disso. Foi só um momento. Então, é maturidade de idade, de tempo, de experiência que também contribui para a gente poder definir as coisas, né? Mas eu defini nisso, assim, que eu acho que eu sou todas essas possibilidades. Eu gosto de ser todas elas, assim, gosto de me dedicar para todas elas, né? E também, né, fazer um adendo que eu acho que, eu particularmente acho que todas essas áreas elas agregam bastante para você, por exemplo, vai dar aula e você tem uma experiência de um espetáculo concreto que aconteceu tal coisa, Uhum. enriquece mais para dar aula, né? Sim. Não, total, né? Porque a gente vai lá com, né, vamos caminhar pelo espaço, vamos soltar o ar, caminhando pelos planos, né? De repente a gente vê que, opa, da onde, né, surgiu uma flor do cerrado lá que você fala, eita, era isso que a gente precisava, né? Esse leite de pedra, essas coisas assim que são muito o fenômeno do teatro mesmo, né? Então uma coisa complementa a outra. Com certeza a gente está sempre ali namorando um pouco de cada um, né? E um negócio que, pegando um gancho de uma coisa que você falou, tipo assim, meio que nada a ver com o que a gente tá falando, mas tem a ver. É que você falou assim, porque, né, claro, tem questões de salário, de classe, de não sei o quê. Para pegar um gancho para uma pergunta que eu queria fazer, como que você vê a união dos artistas, a relação entre os artistas dentro de hoje em dia, assim, como que tá, como que você vê isso, se, como que isso é também, se quiser comentar um pouco, para o mercado de trabalho, para as pessoas que querem se inserir ou que já estão tentando entrar ou querem se manter, enfim. Como que você vê essa relação aí? Bom, eu estive em vários contextos já como profissional ali, tanto na área como artista, profissional como ator, né, iluminador, enfim, né, em outros vieses ali do teatro, e também como professor, né, que também é um outro mercado. Então, eu já me identifiquei com esses vários mundos ali de mercados que são muito diferentes, né? Mas é sempre acaba que, né, você conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém. Então, essa lei nunca ela vai mudar enquanto a gente não tiver um processo ali mais uma coisa estruturalizada aí na sociedade de um jeito que possa mudar, transformar a maneira como a gente enxerga o trabalho do artista. Aí a gente vai mudar um pouco a estrutura do trabalho. Por enquanto é ainda no te conheço, você me conhece, a gente se conhece, eu cheguei em você, você chegou em mim e a gente continua, né? Então é por ali. Mas eu acho necessário a gente ainda, né, enfrentar esses processos para um dia poder evoluir, porque a nossa área ela está evoluindo com o tempo, né? Foi, sei lá, 75, 73 que surgiu a nossa lei que defende o nosso trabalho, né? Que defende a lei trabalhista do artista. Então, a gente ainda está avançando passo por passo. Nosso sindicato aí do Paraná também conquistou né, uma coisa de uma forma heróica ali, também uma posição, né, para defender os seus artistas. E a gente tem que entender o seguinte, que o artista sempre vai estar à mercê do seu público. A gente precisa falar para um público, independente de quem seja, não estou falando de ninguém especificamente, mas a gente precisa Entendo. saber quem é o nosso público, né? E o nosso público, né, às vezes, não quer nos ouvir. Então a gente precisa também ter esse lugar do, opa, agora não é a hora de eu falar para o meu público, né? E como é que eu lido com isso? Como é que eu sobrevivo nessa sociedade sem poder exercer? Vou dar um exemplo. A pandemia, né? Esse universo de zero palco, zero aglomeração. A gente teve que se adaptar à internet, se adaptar a contextos diferentes, mas
a gente não parou, né? De uma certa forma, o teatro, a interpretação, as artes cênicas não pararam, né? Elas continuaram se reinventando, se adaptando, mas eu ainda acho que é bem complexo, assim, ter uma transformação maior de pensamento, né, cultural da sociedade, de todo mundo, da nossa família, nossos amigos, entenderem quem a gente é, entender o nosso trabalho, né, que a gente depende também do governo, né, a gente depende de leis, né, de cultura que incentivam, e eventualmente essas leis não existem mais, de repente elas pararam de acontecer, né, que são leis que investem na cultura, né, são editais que aparecem, que você fala, opa, agora tem uma possibilidade de trabalhar, né? Aí não tem mais esse edital. Ou eventualmente mudou a regra e alguma coisa aconteceu e você não pode participar. Então, como artistas, a gente precisa ser muito resiliente, né? Fixo ali na nossa ideia, entender que aquilo é isso, aquilo é isso, e que a gente está pronto para Aquilo é enfrentar. isso. Né? Eu acho que a resiliência é a palavra que me define também como artista para ver, né, esses universos. Alguns lugares são mais fáceis, outros não, né? Então sempre varia, é uma gangorra ali de várias direções, E você né? tem esperança que a gente consegue reverter esses cenários assim, ou melhorar, pelo menos, se não reverter? Mas... Com certeza, vamos reverter. Eu acho que a gente ainda está num caminho, mas a gente vai reverter sim, porque eu acho que a arte e a cultura são dois pilares assim da sociedade, assim como o esporte, né, que está lá ganhando medalha agora nas Olimpíadas de uma forma muito resistente. Acho que a arte e a cultura também é tão antiga quanto o esporte, né? E a gente tem essa capacidade de superação, assim como o esporte. Então eu gosto de fazer esse paralelo porque são dois extremos, né? Tanto de força física, mas né, de mente, de intelectual, de pensar. Hoje eu vou continuar. É mais um ensaio, é mais uma técnica, é mais uma luz que eu tenho que direcionar, é mais um texto que eu tenho que dar, é mais um som que eu vou ter que apertar play, é mais uma emoção que eu tenho que sentir, colocar naquela luz, naquele som e naquele cenário e pregar aquele martelo. Então são muitas camadas ali de trabalho, de pessoas trabalhadoras, né, que estão envolvidas dentro da arte do teatro, que não tem como isso acabar. Eu acho que é um processo da gente ter esperança sempre, porque é resistente pela história. Então, tem essa questão também que eu acho que influencia, né? É, e também, assim como a arte no geral, né, o teatro, todas as áreas, o esporte ele faz parte de uma coisa cultural nossa, né? De Sim, da gente sim, estar envolvido, gostar de torcer para alguém, ou até também tem uma relação do esporte aí, outra correlação, né? Dentro do esporte com as áreas da arte. Por exemplo, sim, se eu não me engano, é a ginástica rítmica que veio do sim, sim, teatro. Veio do teatro não necessariamente, mas de uma experiência de um cara que tinha relação com o teatro, com a dança, com não sei o quê, e aí o cara acabou criando a ginástica rítmica. sim. Que virou um É, esporte, uma categoria do esporte, né? Tem muita gente também que exatamente. categoriza algumas áreas da dança também próximas do esporte ali, né? Tipo, a dança e o esporte são muito próximas também, né? Por ter esse elemento físico muito presente, mas aí a gente pode ir para questões do circo, né? E do teatro físico, que são elementos muito corporais e, assim, é, virtuosos, né? Que também podem entrar numa linguagem esportiva, né? Mas aí como a gente pondera, como a gente mede, né? O que é arte, o que é esporte, né? É muito difícil, mas é claro que são comparativos que auxiliam aí pra gente entender também a nossa força, né? A nossa resistência, a nossa ideia, a resistência emocional, né? Também, que é um elemento dos atletas, né? E dos artistas, com certeza. E para dar assim, uma mensagem, quase que mensagem final, né, ainda não finalizando, mas quase final,
O que Massa. você diria de esperança, assim, para as pessoas ou os artistas, quem estiver assistindo, no sentido de o que a gente pode fazer para melhorar, para continuar sempre, que nem você disse, sem perder a esperança, assim. Cara, a gente tem que acreditar nas pessoas, né? Independente de quem elas sejam. Tem pessoas que a gente entende na nossa vida que são necessárias a gente manter, né, alguns vínculos por necessidades específicas, mas eu acho que acreditar nas pessoas que são aquilo que você acredita também, né? Então, enxergue no seu outro aquilo que você também acredita como arte, que isso pode ser uma forma de a gente se unir, né? Se fortalecer e a gente vai construindo redes com isso, né? Quando a gente perceber, através da internet principalmente, eu já vivenciei esse momento de estar conectado com uma pessoa lá do Pará, do Acre, assistindo uma peça nossa online, eu falei, opa, alguma coisa mudou, né? Então a gente tem a tecnologia na nossa mão, a gente tem, né, uma grande vitrine ali, pensando assim bem superficialmente, tá? Mas a gente tem canais possíveis para fortalecer vínculos que não são palpáveis, que não são físicos. A gente não depende mais da credibilidade de um olhar de um crítico, de uma notícia no jornal. A gente depende agora do pensar igual, do acreditar igual, né? Sintonizou, pensou na mesma vibração ali, então a gente pode produzir algo juntos. Então acho que a esperança do artista é poder vivenciar, né, juntos, né, possibilidades. Tem um comentário, um boa noite aqui da Daya, da Dayana, que participou com a gente da oficina. Olha, Oi, só Dayana. justamente agora que a gente estava falando disso, de A gente está conectar com redes. finalizando, inclusive. Exato! Quando a gente estava falando de redes, né? De pontes com outros estados, né? A Daia também é de outra localidade. Eu não me lembro de onde você é, Daia, mas eu acho que era São Paulo, talvez. Acho que era interior de São Paulo, né? A gente fez algumas pontes, né? Com projetos online, né? E quando vai ter outra oficina? A gente não sabe ainda. Quando vai ter outra oficina? Vamos fazer já. Daia, vamos se comunicar, vamos conversar e fazer uma oficina nossa aqui, propor. Que é isso, né? Por exemplo, a Dayana tá aqui com a Olha, gente agora, né? E ela foi uma pessoa que a gente conheceu online e de uma forma que é, nos possibilitou pensar: opa, o teatro, a arte tá aqui ainda, ela é resistente, né? Ah, de muito legal, de São São Luís. Luís, Maranhão. Olha, quem Maravilha, sabe não surja uma outra oficina aí, igual surgiu essa live agora, super total. pá! Sim, com certeza. Vamos Olha, fazer, obrigado, né? Dayana falando ali, ó. Obrigado, Gente, o trabalho de vocês é ótimo. Fica aí obrigado. um abraço para todo mundo do Pedra Palavra e para Dayana, porque isso significa que, né, a gente conseguiu criar uma ponte e Sim. menos atritos, menos muros, menos resistências por aí, né? Isso. Pontes, né? Conexões, e não barreiras, e não obstáculos. A gente precisa disso mesmo. Cara, sensacional, muito bom ver. Sensacional. Também teve aqui já outras participações, Gabriel, que faz parte do, O né? Gabriel, o Mauro O Mauro também. também apareceu aqui nos comentários. Um abraço para todo mundo do Pedra Palavra. Esses dias atrás eu estava acompanhando uma live junto com a Jéssica e o Matheus estava interagindo numa live lá. Aí eu fiquei, nossa, olha só que legal ver o Matheus. E era um negócio totalmente aleatório, totalmente não, mas tipo, tinha a ver, inclusive com a pesquisa que a gente está agora, se duvidar ali. Sim. Mas Aham. não sei se você vai saber que live que é que eu tô falando. Mas era, Não é, sei. é que agora eu não lembro. Era alguma coisa sobre crianças. Não sei se eram crianças LGBT o nome da Que legal. prática. Então, e daí o Matheus aparecendo lá, e daí a gente. É o Matheus? Aí eu, é o Matheus. Matheus. E daí Que foi tipo ótimo isso, muito né? legal. Sim. E é sempre legal da gente Fortalecer uma rede, né? sim, de estar se sentindo próximo das pessoas. A internet é ótima quando ela aproxima a gente, que é uma coisa que acho que
poucos lugares como o teatro sempre me trouxeram, de sentir bem próximo das pessoas, assim. Sim, sim, sim. E isso eu acho que é uma coisa impagável. Por exemplo, agora nesse momento de pandemia, quando vê alguma coisa online, ainda tem um pouco dessa proximidade, mas dá um ruim porque parece estar um tanto distante, né? Porque tá realmente distante. Mas Claro. Acaba virando um espaço, né? Um vazio ali, né, ainda. mas que dá uma ótima esperança para quando voltar a gente se sentir cada vez mais próximo também, de voltar para o Sim, teatro, de sim. trocar mais ideia, fazer mais eventos, porque não aí a hora que puder fazer evento presencial com bastante gente, fazer esse evento presencial e jogar também na rede para trocar com outras pessoas, enfim, várias coisas que surgem a partir desse momento aí e de Total. principalmente a gente ver essas pontes que a gente criou agora nas redes aí, né? Maravilha. É isso. Com certeza. Eu concordo com tudo que você falou. Eu vou na mesma fé, na mesma luz, que eu acho que é isso que a gente precisa mesmo nesse momento. Nesse momento a gente precisa disso. Cara, muito obrigado. Eu já acho que a gente vai encerrando, porque eu não sei quanto tempo a gente tá. E principalmente pelo Instagram, a última vez que eu fui tentar fazer alguma coisa de live, sumiu assim e eu não tinha contado quanto tempo tava. Aham. Não, tranquilo. Olá. Eu agradeço muito aí, Adalberto, Terceiro Sinal, né, pela oportunidade de estar aqui, a gente poder criar mais uma ponte e a gente, né, dialogar e ampliar nosso pensamento mesmo sobre o que é arte, sobre o que é nosso ofício. Acho que isso é muito rico e a gente pode crescer muito com isso. E eu convido as pessoas a conhecerem aí nossos trabalhos, né, Isso aí, também como aproveita e divulga artista. tudo. Você, a sua empresa, seu. Agora é a hora. Agora é Então, hora. a gente faz parte do grupo Pedra Palavra. Quem quiser seguir o nosso arroba lá é Pedra Palavra no Instagram. O Tonto Tom Artes, que é uma produtora minha ali à parte, que eu produzo coisas, né, em outro caminho ali, outro universo, né, que o Adalberto também tá ali como parceiro sempre. E eu sou o Edgar Assunção, quem quiser seguir também lá no Instagram. E vamos compartilhar aí essas redes para a gente poder se fortalecer cada vez mais. Isso, se você tá vendo a gente aí pelo Instagram, aproveita, dá o seu gostei ali, compartilha com as pessoas, joga lá no Stories, vamos compartilhar pra galera. Se você viu esse vídeo pelo YouTube, também aproveita, dá o like de vocês aí, se inscreve no canal Terceiro Boa. Sinal. Sim. Olá, parabéns galera. Obrigado, Dayana. Isso aí, vamos ocupar geral. Obrigado, Dayana. Obrigado. É isso. E então, gente, se inscreve lá, comenta, fiquem à vontade. Também o Pedra Palavra tem canal também, né, no YouTube. Então, Sim, sim. Vamos seguir também lá, né? Curtir, se inscrever no canal, é pra isso gente aí, poder dar gente. aquela força. Dê essa força. Apoiem o artista local e o artista mesmo distante, mas que vocês conhecem. Ó lá, vou me inscrever no canal. Isso aí, Dayana. Uhul, vamos junto. Obrigado. Muito obrigado, gente. E até o próximo Valeu. vídeo do Terceiro Sinal, então. Bora. Valeu, Adalberto. Valeu, Terceiro Sinal. Muito obrigado. Ou até a próxima live do Pedra Palavra. Bora, com certeza. Valeu, mano. Obrigado. Nada, eu que agradeço.